Olá, estamos chegando novamente com o nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas. Abraço para você também que nos assiste pela ComBR, você de todo o país, que nos assiste aí no canal 28. É um prazer muito grande. A gente está levando informação para você através do nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar de turismo, né? Um programa um pouco diferente, um programa que fala de algo que é especial na vida de todo mundo, né? Quem não gosta de fazer um passeio, quem não gosta de fazer uma viagem, quem não gosta de participar de um evento especial. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre principalmente o fortalecimento do turismo na nossa região, né? E eu vou conversar hoje com duas pessoas, está aqui, né? Inicialmente nossa colega de trabalho da antiga ETV, né? A Mariela França. Daqui a pouco eu vou falar com a Flávia Ribeiro. Mariela, é um prazer estar recebendo você aqui. Espero que seja a primeira de várias. Isso, Santiago. Muito obrigada pela receptividade, pelo carinho, a lembrança, né, de tempos bons, né? Saudade de tempos bons vividos, Mariela, ajudando a construir, né, o desenvolvimento de Sete Lagoas. Rádio é uma cachaça, né? Você toma e fica viciado. E eu falo que televisão é um pouquinho diferente, mas é mais ou menos parecido. Rádio é o uísque, você toma e contamina também, né? É verdade. Eu quero começar, né, agradecendo aí a audiência de todos e todas que nos assistem. Agradecer ao programa Santiago Entrevistas por receber o circuito turístico das grutas, para que a gente possa falar um pouco do que é essa instância de governança regional, como o trabalho é desenvolvido no território. E você iniciou com uma fala muito interessante, quando você fala assim, quem não gosta, né, de um bom evento, quem não gosta de uma boa viagem, quem não gosta de um bom restaurante. E, na verdade, isso tudo é apenas o reflexo da atividade turística bem planejada e desenvolvida por municípios, né? E aí é que está o nosso ponto focal. Aí é que está o objetivo da instância de governança nos municípios aos quais ela representa. De certa forma, um receptivo bem feito, né? Porque, às vezes, quando você chega num local que você tem uma ficção por ir naquele local, porque ele é bonito, porque você tem a impressão de que lá é tudo maravilhoso, mas você chega lá, você tem um mau atendimento, está tudo desorganizado. Exatamente. Você chega lá, dá vontade de voltar para trás. Então, né? Vamos pensar, para que todos consigam entender, ainda existem muitas dúvidas com relação ao que é um circuito turístico, né? Se trata de um programa do Ministério do Turismo, que é o programa de regionalização do turismo nos estados. Cada estado recebe esta política do Ministério e tem a responsabilidade de coordená-la junto aos municípios. Quem é o gerenciador, o fomentador deste processo de transição? As instâncias de governança regional, que são os circuitos turísticos, né? Cada circuito turístico é um agrupamento de municípios que pensam conjuntamente no desenvolvimento local e regional a partir da atividade turística. E por exemplo, aqui é Circuito das Grutas, né? Sim. Esse nome, né, que se coloca no circuito, ele tem muito a ver com a vocação daquela região, né? Exatamente, muito bem colocado. Aqui, por exemplo, nós temos grutas maravilhosas. Maravilhosas. Né? A gente costuma falar que é o nosso DNA, né? Ah, Mariela, mas nós temos municípios que não têm grutas. Sim, porque o turismo, ele não é feito apenas da sua vocação principal. Ele é feito de vocações complementares. Então, quando falamos de um circuito turístico, nós estamos falando daquelas cidades que têm produtos, que têm atrações relevantes e que muitas vezes têm também os equipamentos necessários, como um conjunto de hotéis que consegue receber, né, o movimento de hospedagem da região, restaurantes. E nesta condição, a mão de obra, ela também é pensada na questão da complementariedade.
Às vezes, o meu município, ele é aquele que é responsável por enviar para o outro a mão de obra que vai fazer com que os equipamentos toquem a sua atividade, né? É o recepcionista do hotel, o garçom, o chefe de cozinha, né? O funcionário do comércio e por aí vai. Então, quando a gente fala nesse agrupamento de municípios, o Circuito das Grutas, ele tem a sua gênese nas grutas, por quê? A nossa principal rota é a Rota das Grutas Peter Lund. É aquela onde nós temos os municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Sete Lagoas e Cordisburgo, com as 3 principais cavernas do estado estruturadas para o uso público, abertas à visitação. Então vamos entender que essa seria a nossa espinha dorsal. As nossas costelas são os demais municípios, né? Ah, Mariela, então quer dizer que Caetanópolis faz parte do Circuito das Grutas? Sim. Caetanópolis tem Clara Nunes. Além de Cordisburgo ter a Gruta de Maquiné, também tem o João Guimarães Rosa. Isso. Né? Jequitibá, a capital mineira do folclore, as manifestações tradicionais populares, todas registradas a partir daí. E se formos pensar dessa maneira, Confins, com o aeroporto de Confins, né, com o Boi da Manta, fazendo toda a movimentação do início do ano. Pedro Leopoldo tem o Parque do Sumidouro, mas também tem toda a história da paleontologia. A megafauna toda encontrada na região do Sumidouro, tatu gigante, né? A preguiça gigante. Então, quer dizer, nós estamos falando de um agrupamento de municípios que se complementam. Né? E quando eu falo, eu vou à Gruta da Lapinha no Parque Estadual do Sumidouro, eu tenho uma cidade maravilhosa ali, que é a Lagoa Santa, com atrativos como o Mercadão Internacional, como uma lagoa, né? Com diversos equipamentos no seu entorno, bares, restaurantes, hotéis. Estou ouvindo falar que Lagoa Santa vai ter até uma torre de... Aí torre já é a iniciativa privada chegando, né? Para fortalecer esse movimento. O mesmo proprietário também é da rede de restaurantes, né? Caminhando, vamos a Pedro Leopoldo, terra de Chico Xavier. Isso fortíssimo, né? Fortíssimo. Um histórico da ferrovia espetacular, o Festival de Luz. Aí caminhamos para São José da Lapa, agora com um grande empreendimento, que é o Aquabit, um dos maiores parques aquáticos de Minas Gerais. Já falei de Confins, Matozinhos, com os seus sítios arqueológicos, a Agripa de Vasconcelos, né? Temos tantas coisas a se somar. Capim Branco, né? Agora em Capim Branco tem uma região denominada Barbosa, que está sendo batizada pelos ciclistas, pelos motociclistas, por aqueles que praticam o trekking, como uma região possível de se fazer. E complementarmente... inclusive Capim Branco, eu li recentemente, está se tornando uma queridinha dos Belo-Horizontinos, que estão muita gente vindo para cá, morar aqui. Consequentemente, nós temos feiras aos finais de semana, com os orgânicos maravilhosos que a cidade produz. Prudente de Moraes, diferente do que todo mundo pensa, que é apenas a estrada que é a cidade, é uma cidade que transborda. É uma cidade... enorme, aquela cidade pro lado de lá, ela é enorme. Tem a Serrinha, que é uma mini Serra de Santa Helena, onde acontecem, né, luais também, eventos muito bem programados, um mês inteiro dedicado à cultura, com eventos culturais, chegando a Sete Lagoas com essa riqueza, que é as nossas lagoas, a Serra de Santa Helena, a Gruta Rei do Mato, com formações rochosas que a gente só vê na Espanha, repetidas na Gruta de Altamira, caminhando aí... muito bem cuidada, né? Sempre muito bem cuidada. Agora, fazendo parte da primeira concessão de unidades de conservação do Estado para o uso público. Temos a Urbanis Parques, que ganhou a concessão e está aí agindo para que as melhorias sejam contínuas nas 3
cavernas que compõem, né, a Rota das Grutas Peterlund. Cachoeira da Prata, com a sua empadinha, né, com as suas quitandeiras, com a história da indústria têxtil. Fortuna de Minas, a cidade dos pássaros livres, recém-lançada agora. Fortuna é fortíssima nos eventos também, né? A Semana do Tropeiro, que vem resgatar, né, a ocupação da cidade por essas pessoas. Caetanópolis, né? Que é uma cidade acolhedora, espetacular, também berço da indústria têxtil no Brasil. Clara Nunes. Paraopeba, com a sua posição tão importante na 040, né? Cidade de apoio, com alto apelo cultural. E para surpresa de muitos, Paraopeba é uma cidade que vem intensificando o turismo rural, pesqueiros, hotéis fazenda. É uma das mais fortes, né? Realmente. Caminhando um pouco mais, então, chegamos a Cordesburgo, né? A terra do bordado, a terra da Gruta de Maquiné, João Guimarães Rosa, Jequitibá, a capital mineira do folclore, com um complexo paisagístico sensacional quando a gente entra, né, a lagoa, a igreja, o frango, caipira, né? E, por sua vez, Santana de Pirapama, com uma riqueza natural espetacular e preservada. Né? Uma preocupação gigante hoje é fazer com que o uso do turismo na região seja controlado, seja responsável. Então, quando a gente soma tudo isso, nós temos um espetacular território, né? Com diversas atividades que podem ser Santana desempenhadas. de Pirapama, o pessoal se orgulha muito pela extensão territorial urbana, verdade. Rural, né? Que é uma das maiores, né, sim, do estado. Sim. E aí as cachoeiras, né? Que tem lá. Que estão lá nas 3 comunidades, Inhames, Fechados e Rio Preto, né? E a grande preocupação da gestão atual é exatamente isso. É fazer com que o ordenamento, né, de visitantes e turistas se dê de forma responsável para que tudo isso seja preservado. Mariela, agora eu queria que você explicasse uma coisa. Para esse trabalho tão especial, né, do circuito, de estar organizando as coisas, né, de estar fomentando, né, o que vocês precisam? Né? Porque vocês vão precisar de muito trabalho, eu sei, né? Isso. Então vocês devem precisar de uma estrutura tanto física como pessoal. Eu queria que você falasse sobre isso. Certo. Então, quando eu te conto todas essas pela primeira vez a pessoa veio aqui na TV e fez um apanhado de todas as cidades, né? Coisa boa, né? Então, é isso. E sempre que necessário, a gente volta, fala mais um pouco, porque se trata de um trabalho continuado. Santiago, hoje o Circuito das Grutas tem 15 prefeituras associadas e ela conta com o apoio irrestrito do executivo dessas prefeituras. Cada uma das cidades associadas entendeu a importância do planejamento turístico no seu município, desmistificando de que eu não preciso ser uma cidade turística para ter atividade turística e para garantir o desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. Vamos dar um exemplo aqui só para o pessoal entender que um evento que trazia muita gente para Sete Lagoas e muito dinheiro também, que era a Expo 7, né? Num evento daquele, não quer dizer que você tem que ter nada de turístico assim, maravilhoso e tal. Você tem que ter um parque de exposições, né? E o evento, né? Aí, mas só que o evento não é qualquer evento. Não é qualquer evento. Né? É um evento que tem que pensar qual o público que essa cidade quer receber, por quanto tempo esse público pode ficar na cidade e, ao mesmo tempo, usufruir do que a região tem. Se existe uma concentração, por exemplo, de shows, de atividades culturais noturnas, durante o dia, onde eu posso ir? Né? Você tem que ter uma preparação no transporte. No transporte. Né, para atender as pessoas, nos hotéis, para receber as pessoas. Né? O próprio comércio já tem que estar mais... Totalmente fomentado, preparado.
Então, é disso que nós estamos falando, né? É pensar que esse fazer, ele é contínuo. E para tal, existe um documento, que é o Plano Municipal de Turismo, é um documento importantíssimo, e é ele que guia toda essa movimentação no município, de forma a atividade se transbordar regionalmente. Então, de que nós estamos falando? Nós estamos falando de um documento que é trabalhado a partir da implantação da política municipal de turismo no município. Essa política é uma lei que é aprovada, indicada pelo Executivo, aprovada pelo Legislativo, que vem deixar claras as regras, né? Olha, essa política municipal, ela tem que ter um conselho municipal. Mas ela vem de cima para baixo, tipo federal, estadual, municipal? Exatamente. Porque isso é importante, né? Exatamente. Então, às vezes o município fala assim, não, nem vou seguir isso. Mas aí é que tá. A política de regionalização, ela tem esses pré-requisitos. E o primeiro pré-requisito é eu ter uma política municipal de turismo aprovada na cidade. E essa política, ela vem inicialmente com a Política Municipal de Turismo, onde nós temos o Conselho Municipal de Turismo regulamentado, deve ser empossado, né, pelo prefeito municipal, um Fundo Municipal de Turismo, uma conta específica para receber recursos para atividade turística. Isso é bom. E, por sua vez, o inventário turístico do município, Até porque isso aí vai ajudar a receber as verbas, né? Para você ter um processo para receber as verbas. E é na lei municipal que diz como que esse fundo vai funcionar. De onde que vão vir os recursos, né? Quanto que vai vir do Caixa Geral da Prefeitura, mas de onde pode vir os demais recursos. Como, por exemplo, pode vir de deputados, pode vir de emendas parlamentares, pode vir de editais públicos, né? Pode vir de editais privados, pode vir de uma lei que, por exemplo, designe 10% das taxas de alvará de eventos na cidade para esse fundo. Porém, esse fundo, ele também tem na lei com que esse dinheiro pode ser gasto. Uhum. E essa ação é uma ação que tem que ser planejada dentro do Plano Municipal de Turismo. Então, essa ferramenta tão importante, os 15 municípios do circuito, por fazerem parte da política de regionalização, eles já têm esse documento. Não é um documento estático, é um documento que tem 4 anos de validade, mas é revisado a cada 6 meses. E neste momento nós estamos vivendo no circuito, né, com o apoio da consultora Flávia Ribeiro, que é quem vai falar com você, né, nesse segundo tempo, a revisão deste documento, para que melhorias e sugestões possam ser apresentadas, para que tudo isso esteja cada dia mais amarrado ao planejamento estratégico da instância de governança. Porque enquanto eu planejo localmente, eu tenho que entender as consequências disso regionalmente. Então, quanto mais eu me preocupo com a capacitação, com a qualificação, com a sinalização, com a coleta de lixo, com o apoio a novos empresários, né? A vinda de novas empresas, a bons eventos, eu estou criando ali um ambiente extremamente favorável para o desenvolvimento econômico, mas que ao mesmo tempo faz com que o município, o território, né? Me desculpe, o território receba o transbordamento disso, né? Receba as consequências de que aquela cidade que está em evidência está ao lado de outra, que também tem outras atividades e atrativos complementares para ampliar a permanência do visitante e do turista no território. Tudo isso, então, deve ser pensado a partir desse plano municipal, que, consequentemente, tem um plano de ação, um cronograma anual, né, e que também é avaliado semestralmente. As atividades que demos conta de cumprir, as que não deram, né? A Flávia vai falar um pouco aqui com você a respeito da importância do executivo,
da previsão orçamentária, para que tudo aconteça realmente de forma organizada e continuada. Agora, eu queria que você quase como uma engrenagem, né? Falasse especificamente de Sete Lagoas, como é que nós estamos preparando a cidade. Eu recebi aqui recentemente o vice-prefeito, né, que está trabalhando muito na organização da cidade, né, na preparação da cidade. Queria que você falasse como é que está a nossa estrutura. Certo. O que eu percebo é que Sete Lagoas está num momento importantíssimo, porque Sete Lagoas vem aprovando projetos relevantes em parceria com os conselhos municipais de turismo, de patrimônio e meio ambiente, né? Depois de muitos anos tentando a legitimidade da atividade turística na Serra de Santa Helena, isso está sendo devidamente regulamentado, né? Com os responsáveis, porque não sei se todos sabem, mas o topo da Serra de Santa Helena é da igreja, né, católica. E então precisou de muito esforço para que acordos fossem feitos, para que tudo se legitimasse de forma legítima, né, correta. Então nós temos um movimento na Serra de Santa Helena iniciado com uma rampa de voo livre para os paragliders. Temos aí a possibilidade de um deck panorâmico, né? Temos a Celtur, quem está inclusive à frente hoje é o Nuno Valassi, como o gestor, restabelecendo a sua atividade para que o Parque da Cascata possa, a partir de um plano de negócios agora já aprovado, voltar Vai ser uma parceria público-privada, né? Uma parceria público-privada, né? As lagoas, por sua vez, elas já compõem essa condição. O casarão já completamente restaurado, prontinho aí para ser reaberto. O Museu Municipal, Museu Histórico Municipal, já também com recursos garantidos para o seu restauro. Então, considerando também o nosso nome, Zacarias, aí, sendo valorizado e realmente sendo pensado um espaço à altura dele para contar a sua história, né, dentro de Sete Lagoas, o que muito nos honra. Então eu percebo que tem muita gente envolvida e muita coisa realmente acontecendo, né? O doutor Euro aí muito empenhado. As praças sendo adotadas, né? O entendimento do nosso eterno prefeito de Gramado, né? De que embeleze, né? Pincel, pá e vassoura, é isso, que o resto acontece. E é uma brincadeira saudável, mas legítima, porque todos nós queremos ver nossas praças floridas, nossas ruas limpas, os meios-fios pintados, né, a sinalização fazendo com que as pessoas tenham mobilidade. Então, tudo começa a partir daí. E a Prefeitura de Sete Lagoas hoje, ela entende esse trabalho, né? Temos à frente da Secretaria o doutor Edmundo Alves, o Mário Luiz, a Claudelane, pessoas extremamente dedicadas a essa causa, ao entendimento da importância do planejamento estratégico para o desenvolvimento econômico via turismo. Então, na verdade, eu até faço uma observação que é uma equipe muito pequena pelo tamanho cadeia turística, da né? cadeia turística. E associada a tudo isso é o fomento mesmo, junto à cadeia produtiva, né? Temos aí grupos importantes, como o grupo UAI, né? Temos a turma da gastronomia, a turma do evento, o movimento com a FECONEX, que fez a cidade renascer para um grande evento a partir do ano passado. A cidade em movimento, a hotelaria de segunda a sexta-feira, ela mal comporta o movimento industrial e comercial que a cidade tem, uma cidade âncora no circuito das grutas, porque nós temos aí, Sete Lagoas é o centro deste território, né, regionalizado. Então, Sete Lagoas é de extrema importância. E pensar no turismo com seriedade e entender que não existe potencial turístico. A cidade já é uma cidade turística e essa atividade ela já acontece há muito tempo.
Por mais que a gente não veja o turista, né, de bermuda, de tênis, de maquininha de pendurada no pescoço, o turismo em Sete Lagoas ele acontece de diversas formas. Através daquele que vem a negócios, através daquele que vem pela cadeia industrial, através daquele que vem para capacitação, qualificação. Quantos seminários, quantos congressos vem acontecendo em Sete Lagoas, estudantes. Então nós estamos falando de uma potencialidade que realmente já se traduz em uma real atividade turística, diferente do que muitos acham que a cidade ainda tem potencial. Né? É verdade. É isso. Ô Mariela, infelizmente, né, eu vou ter que te convidar para vir outra vez, né? Sim, virei com prazer. Nosso tempo aqui para dividir, né? A gente vai ouvir, né, também aqui a Flávia. A Flávia também tem uma contribuição muito importante para a gente. Sim. Né? E aí a gente vai dividir o tempo. Quero agradecer você. Agradeço imensamente. Sei que a Flávia vai trazer informações extremamente relevantes para que todos entendam a importância do planejamento, né, turístico, para que a atividade se desenvolva. Mas eu vou deixar um spoilerzinho aí para a próxima vez que eu vier, porque o Circuito das Grutas está com mais 5 rotas turísticas e vai lançar no dia 24 de junho, na cidade de Caetanópolis, durante o evento Encontro de Tribos, a rota Mototurismo no Circuito das Grutas. Vem de moto, que é uma rota destinada ao olhar do motociclista na região. Então já fica aí o nosso convite. O evento em Caetanópolis no dia 24, a programação está toda nas redes do município de Caetanópolis, no Circuito das Grutas, no nosso Instagram, né? Falando isso, qual que é o Instagram seu? Sim, Circuito das Grutas MG. E além do Circuito das Grutas MG, temos o site circuitodasgrutas.com.br. Tem um blog muito bacana dentro do site, com histórias diversas, né? De personalidades, de culinária, de atrativos. Então, assim, matérias escritas com muito carinho, contando a história das nossas pessoas, desde o primeiro frango a molho pardo, né, feito pela Dona Idê, lá na Gruta do Maquiné, há 50 anos atrás, até a história do seu crioulo, o último tropeiro de Guimarães Rosa, né, falecido no último ano, a quem homenageamos com muito orgulho, a Rota das Doceiras de Lagoa Santa, o Boi da Manta, ou seja, vale a pena fazer uma consulta lá no nosso site, além do mapa de todo o território, onde cada um de vocês que nos assiste pode vir e fazer todo o percurso turístico de forma autoguiada, o que é muito bacana, tá? Okay. Então volto para falar das 5 rotas novas: frango e cachaça, natureza e aventura, igrejas, museus e bibliotecas, cores e fitas, onde estão as nossas manifestações tradicionais populares, os nossos eventos, e doces e quitandas. Então venho dar estou dando aqui um spoilerzinho, e na minha próxima vinda a gente conta um pouco mais sobre as nossas novas rotas, complementando então a oportunidade da Rota das Grutas Piterrundi, para que todos possam usufruir mais do nosso território. Obrigada, viu, Obrigado, Santiago? Eu que agradeço. Obrigada. Né? Tudo de bom para você. Obrigada a todos. Estamos recebendo agora a Flávia Ribeiro. Ela é turismóloga, está também nesta entrevista aqui para falar um pouco sobre turismo, né? E dar sequência, né, nesse bate-papo que a gente começou aqui com a Marielle. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Santiago. Quero aproveitar e agradecer também a equipe do Circuito das Grutas, né, pelo convite, parabenizar pela ação, que é uma ação muito importante, e agradecer a oportunidade de estar aqui com você. É um prazer. Você é de BH? Eu falo que eu sou do mundo, né, Santiago? A gente que trabalha no turismo, é importante a gente conhecer as diferentes realidades. Hoje eu resido, sim, tenho uma residência em Belo Horizonte, mas atuo em diferentes regiões em Minas Gerais e fora dele no Brasil como um todo.
Eu falo que eu queria ser do mundo. Uma vez até eu tive uma loucura aí que eu, na época, né, estava começando ainda aqueles drones, né? Eu arrumei um jeito, fui lá no Paraguai comprar um drone, porque eu queria viver no circuito fazendo programas turísticos, né? Inclusive a gente até teve um programa de turismo, né? E eu sempre falei que era uma paixão minha aí em cada cidade registrar, por mais que a cidade fosse pequenininha ou um arraialzinho, registrar, né? Porque cada cidade tem a sua história, né? Eu acredito que você deve viver grandes emoções também com cidades diferentes, né? Mas vamos inicialmente falar da sua participação aí, como que você está ajudando, principalmente o Circuito das Grutas. Então, né, eu fui contratada pelo Circuito das Grutas com a finalidade de que revisasse os planos municipais de turismo dos circuitos associados, dos municípios associados, desculpe. São 15 municípios, né? É uma ferramenta muito importante, ela precisa dialogar com outros documentos municipais, regionais e federais. Então, é muito importante que a gente consiga fazer valer a compreensão tanto do Poder Executivo quanto da sociedade civil organizada sobre a importância desse documento. Então, todo o meu processo vem nisso. Nossa metodologia iniciou primeiro com uma palestra, uma capacitação com os gestores de cultura e turismo, que aconteceu aqui em Sete Lagoas, sobre a importância e as etapas desse documento, né? Como que faz, quais são, né, os pontos principais, os principais erros que são cometidos, né, na hora da concepção desse documento. E a partir disso eu tive contato com documentos de todos os municípios para uma análise. A gente faz, né, um apontamento sobre aperfeiçoamentos que podem ser feitos nesse documento e direciona para eles onde eles conseguem mais informação, para deixar o documento um pouco mais robusto e que ele consiga realmente fazer uma entrega para a sociedade. A gente sempre fala que o imposto que a gente paga tem que ser retornado, né? De alguma forma, né? Eu queria que você falasse assim, no geral, principalmente para quem é gestor, quem que precisa de alguma ajuda no sentido de ir atrás do dinheiro. Como se organiza para buscar fundos para o turismo? Você diz do aspecto público ou empresarial? Público. Bom, é importante a gente entender. E até explicar em que nível que a gente pode buscar ele, municipal, estadual e federal. A primeira coisa, Santiago, que eu sempre indico, é a importância de a gente trabalhar de forma coordenada e responsável, né? Responsável porque a gente precisa entender sobre os impactos que a atividade turística pode provocar numa sociedade, numa localidade, no meio ambiente, e ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, quando a gente fala sobre responsabilidade, a gente está dizendo sobre a importância de ficarmos atentos ao monitoramento e sobre os aspectos desse impacto. E aí é muito interessante a sua pergunta, porque uma pesquisadora de São Paulo, Mariana Aldrich, ela até hoje está ocupando um cargo na Embratur, ela desenvolveu uma pesquisa mapeando quais são os setores da economia que a atividade turística afeta ou é afetada indiretamente, né? E ela chegou a uma conclusão que são 571 atividades econômicas. Então, através do CAGED, né, ela fez essa pesquisa. Então, quando a gente pensa na questão aí, do orçamento, né, a primeira coisa é a gente entender que a formalização é um aspecto muito importante. É importante para o empresário e principalmente para o município. Se a gente mapear aí 571 atividades econômicas, a maioria das atividades focadas no turismo diretamente, a gente está falando aí de meio de hospedagem, de agências, de bares e restaurantes, o imposto recolhido sobre esses empreendimentos, ele é um imposto municipal. Então, acaba sendo, né, uma alimentação sustentável, né, a partir dessa questão da sustentabilidade aí. Um outro aspecto, quando a gente fala principalmente do plano municipal, com os executivos, né, os prefeitos, a gente mapeia ali as oportunidades de captação de recursos com outras entidades. Então, por exemplo, né, se eu desenvolvo ali a partir do diagnóstico presente no plano municipal, a importância de oferecer uma qualificação ou uma sinalização turística até um atrativo turístico, né? E aí eu consigo fazer um mapeamento dos empresários que tem na região que podem, a partir da destinação de recurso, se beneficiar destinando recurso para ações
né, que beneficiam a sociedade e beneficiando a comunidade. Então, é importante que a gente entenda quais são as demandas do município para ter esses projetos estruturados e assim captar os recursos que podem nascer de editais, de algumas empresas que disponibilizam alguns recursos específicos para sinalização, para capacitação, para envolvimento da comunidade. Então, é importante a gente ter uma etapa que é anterior, né? Que é organização e planejamento. Então, para ela, a gente usa essa metodologia, né, que é a ferramenta do Plano Municipal de Turismo. Eu vou contar uma historinha aqui que eu assisti, que ela é só para raciocínio mesmo, né? O empresário chegou numa cidade interior pequena e ele estava buscando um jeito de investir. Só que aí ele olhou e viu que não tinha muitos hotéis, então ele pegou um hotel razoável e foi nele. Chegou lá, ele foi atendido e ele falou o seguinte: olha, eu vou deixar aqui o dinheiro de 2 estadias, mas eu quero olhar os quartos detalhadamente. Aí a pessoa pegou e foi levar ele nos quartos. Enquanto isso, que ele saiu, chegou o dono da empresa de bebidas, né? Ele chegou lá e falou assim: olha, eu vim cá receber o dinheiro que vocês estão me devendo tem 1 ano e meio. Aí, como o cara do caixa não sabia o que fazer, ele pegou e pagou o cara. O cara correu e já foi no supermercado e pagou a dívida dele. O cara do supermercado foi no outro comércio e pagou a dívida. Eu sei que isso rodou até chegar no salão de beleza. Aí o salão de beleza, o que ele fez? Ele foi lá no hotel e falou assim: ó, vem cá te pagar a sua dívida. E a hora que ele chegou no hotel, o cara estava chegando, voltando, falou assim: não vou ficar no hotel, me dá meu dinheiro de volta, eu estou indo embora. E ele pegou o dinheiro e foi embora. Moral da história, o quê? Ele chegou como turista e levou um dinheiro para a cidade, né? Aquele dinheiro correu na cidade toda, pagou várias dívidas e, na verdade, resolveu o problema de um monte de gente. Então, quando se pensa em turismo, né, você pensa que o turismo ele é só diversão, é só ali. Não, mas o turismo tem algo por trás dele que muita gente não entende, né? Então, assim, você pode até usar essa historinha aí, existe ela mais completa na internet, mas é um fomento, né, gente? Quando um turista chega numa cidade, ele fomenta um monte de coisas, né? Como você falou, mais de 500 empresas são impactadas. Agora, nos processos, quando vocês trabalham com a iniciativa privada, tem como buscar o dinheiro também? Bom, a iniciativa que privada... aí, no caso, deve ter alguma lei específica, né? Então, aí são diversas outras possibilidades. Nessa metodologia que a gente está trabalhando no plano, o foco não é a iniciativa privada, primeiro momento, né? Uhum. A gente fomenta a participação na elaboração do plano por meio do Conselho Municipal de Turismo. Então, é muito importante que os empresariados que são envolvidos diretamente, né, hotéis, bares e restaurantes, estejam nesse grupo, que é um grupo de consulta do município. Uhum. Então, toda vez que há uma oportunidade de recurso, né, durante a pandemia houveram várias, mas aí, mais uma vez, é importante destacar que era necessária a formalização, era necessário que aqueles empreendimentos que são obrigatórios terem um cadastro, tivessem o cadastro também, para acessar aí recursos que foram destinados para a área, né? Então, se eu pudesse deixar agora um conselho para a iniciativa privada no turismo, é participar desses fóruns comuns, onde geralmente são divulgadas essas informações de editais e de oportunidade. Mas também há uma outra oportunidade, que é o trabalho em parceria, né? Uhum. Um hotel hoje que trabalha em parceria com o receptivo da cidade, que trabalha em parceria com a quitandeira da cidade, ele consegue fomentar um recurso internamente, fortalecer parcerias e às vezes até criar novos projetos para captar em outros editais que não dependem apenas do recurso público, né? Então a gente tem outras entidades que conseguem fazer um trabalho nesse sentido, através de associações comerciais, captam recurso próprio para investir ou no próprio negócio ou numa ação em comum. Uhum. E essa ação comercial aqui é muito boa, né? Muito forte, muito atuante, forte, né? Tem o Grupo AI também. O Grupo AI. Sete Lagoas se destaca nesse trabalho que você está fazendo, principalmente em quê?
Bom, considerando o contexto do Circuito das Grutas, Sete Lagoas é uma das cidades polos, né? Então, é onde a gente vai ter maior circulação de pessoas. Então, o seu destaque vem por isso. Pode ser uma vitrine para os demais municípios, né, que consigam fazer um trabalho regional. Ela também é emissora de turista, né, pelo seu número populacional. E a região como um todo, ela também tem uma vantagem muito grande, que eu tenho falado com todos os prefeitos e contornos que eu tenho visitado, que é ter no Circuito das Grutas um aeroporto internacional. Né? Quantos municípios em Minas Gerais, se a gente for pensar aí, né, numa concorrência, conseguem ter um aeroporto internacional em seu território? Então, aproveitar essa oportunidade é de suma importância, claro, dado também a todas as outras características e potencialidades que toda região tem. Né? Então, acho que Sete Lagoas também pode trabalhar essa questão da proximidade com o aeroporto. Isso é uma entrada e saída de pessoas e toda a prestação de serviço que tem em Sete Lagoas. Né? Ela é uma dos maiores municípios na região, em que a prestação de serviço e a qualidade da prestação de serviço, com certeza vai ser um impulsionador do turismo na região. Então, ela se traz como importância regional sobre esses dois aspectos, principalmente. Eu sempre defendi aqui a criação do centro de convenções, né? Porque eu acho que o centro de convenções de Sete Lagoas, ele pode trazer vários eventos de negócio, né? Que até acontecem em Belo Horizonte, às vezes está muito tumultuado a capital e poderia trazer para cá, porque você traria pessoas, né, do mundo todo descendo em Confins e vindo diretamente para cá. Então, eu acho que também é algo continuar pensando, né, e se preparar para isso. Mas uma outra pergunta aqui, eu vou até pegar uma cidade de exemplo, que eu gostava de falar muito, que é a Curvelo, que eu acho Curvelo muito bem organizada. Eu lembro que Curvelo tinha uma agenda, né, de eventos do ano inteiro. Né? Isso também eu acho que é importante tanto para o circuito, né, como também para a cidade, né? As pessoas não ficarem perdidas, saber, porque se você tem ali no início do ano uma agenda que você sabe que tal mês vai ter isso, depois vai ter aquilo, eu acho que isso ajuda muito, né? Isso é bom para o turista e é bom para o empresário, bom para a comunidade também. Então, se a gente tem uma previsibilidade de eventos que vão acontecer um ano, desde a pessoa que vai vender a cerveja, a dona que vai fazer o doce, ela consegue se organizar para aproveitar esses eventos. Então, a previsibilidade é muito importante. O Circuito das Grutas hoje trabalha com o calendário de eventos regionais. Eles levantaram quais são os eventos âncora de cada um dos 15 municípios para apoiar e trabalhar um calendário coordenado regionalmente. Qual que é a intenção disso? É fazer com que haja um turismo interno também dentro do circuito, né? Que ao acontecer um evento em Matosinhos, né, a toda a população do entorno consiga estar lá. E não, porque às vezes o município que é um do lado do outro faz um evento similar na mesma data. E se a gente organizasse essas datas para aproveitar melhor? A gente tem uma questão também de estrutura de segurança, né? Então vamos pensar o contingente militar que precisa estar num evento. Se eu tenho muitos eventos acontecendo no mesmo período, há uma dificuldade, né? Então, quando a gente trabalha de forma coordenada e previsível, a gente favorece até regionalmente, que a gente consegue organizar mão de obra, suprimentos e consegue ter uma agenda cheia para toda a região. Então, a população consegue ir conhecer outros municípios, conhecer outros artistas locais, fomentar a cultura local a partir de uma ferramenta muito simples, que é um calendário de evento regional. Inclusive fazer eventos que tenham a ver com aquele momento, né? Vou dar um exemplo agora, que a gente entra agora na época do frio, né? Então, quer dizer, não podemos pensar que a cidade vai ficar parada, vazia, né? Porque é inverno, né? Se fosse assim, você não teria, por exemplo, uma cidade lá na Europa que fosse fria quase que o ano todo, né? Então, assim, tem gente que nada na água quase que gelo, né? Porque ela se acostumou ali, porque tem um evento ali, tem uma brincadeira e ela acaba fazendo, né? Então, eu acho que também essa questão criativa, né? Para se criar coisas, né? Nessas cidades todas e não tumultuar muito, né? É por isso que eu te falei, Curvelo, para mim, pelo menos foi um exemplo nesse sentido, né? Principalmente as festas tradicionais de Curvelo, né? Que é a festa de São Geraldo e o forró de Curvelo, e a exposição sempre com datas respeitadas e que nunca sai fora daquilo ali. Então,
aquilo ali já é meio que um parâmetro, né? E depois vem as outras menores. Mas assim, eu acho que também tem que ter a conversa entre as cidades. Você até disse que está visitando a cidade e tal, parece que vai visitar mais uma hoje. Como que essas cidades estão trabalhando em conjunto para que a gente tenha um turismo melhor na nossa região? Há um entendimento, principalmente do setor público? Olha, o entendimento ainda é muito variado, né? Então, nós vamos ter alguns municípios e comunidades, setor público, que vão ter essa compreensão do trabalho em conjunto de uma forma mais facilitada e fluida, e outros que estão nesse processo, né? Mas eu entendo que o Circuito das Grutas é um espaço coletivo para trazer discussões, capacitações, entendimentos sobre isso. Então, por exemplo, quando eu mencionei aqui o calendário de eventos, né, ele é um espaço em que isso foi discutido e aprovado por todos os municípios participantes. Então, olha só, ali a gente tem um coletivo de prefeituras trabalhando, e isso independente da situação partidária de cada um. Então, a política ficou de lado para que a gente tivesse ali uma construção técnica em cima da atividade turística. E eu queria só acrescentar 2 pontos. Isso é muito importante porque a gente chegou num ponto no Brasil político, né, que houve uma divisão muito grande, né? Então eu acho que aí é uma até evolução que vocês conseguiram. Com certeza. É claro que o trabalho coletivo, em todas as esferas, eu falo que nós mineiros temos um pouco mais de dificuldade de trabalhar esse coletivo pela nossa característica de colonização, a gente trouxe, né? Quando a gente fala assim, o mineiro é desconfiado, uma marca quando vai ser lançada em Minas, se deu certo em Minas, vai dar certo em outro lugar, nós somos tradicionais. E a mineração, né, que tivemos muito disso, é um trabalho muito individual, né? Diferente de outras colonizações que a gente tem no Brasil, que foi por associar, que já favorece o associativismo, né, o trabalho nisso. Mas é um aprendizado e a gente tem inúmeros exemplos, o Circuito das Grutas tem vários exemplos positivos do trabalho nesse conjunto e é um aprendizado. Acho que todos nós estamos nesse processo de construção e reconstrução do nosso ideal de pensamento coletivo, entendendo que as nossas ações, principalmente quando estamos no setor público, elas afetam não só o seu município, mas todo um entorno, né? Se a gente está falando de uma estrada que liga o aeroporto ao município, essa estrada passa por outros, né? Então ela é de interesse coletivo que ela esteja bem sinalizada, ordenada, que ofereça segurança para a população e para o turista, né? Então não há do que se falar de forma individual, né? Em aspectos, quando a gente fala do turismo, ele é uma atividade coletiva e quando a gente trabalha a política de regionalização, é justamente por entender que os impactos transbordam o limite do município. O turista, quando vai visitar uma região, dificilmente ele afeta ou só visita um município, né? Muitas das vezes, a pessoa que trabalha, como você contou o caso, né, da pessoa, assim, ela não fica só naquele município, ela veio de outra região. Às vezes eu participo de um evento numa cidade, mas me hospedo em outra cidade. Ou, né, aquela produção agrícola, ela foi plantada numa cidade vizinha. Então a gente tem que pensar sobre esse aspecto aí. Então tem que haver uma comunicação entre os entes públicos, facilitando a atividade turística. E olha aí esse exemplo que eu dei agora, a gente transpassa também as possibilidades dentro de uma secretaria de turismo, né? A gente está falando aqui do desenvolvimento agrícola, desenvolvimento social, então também é importante essa coletividade, essa comunicação entre as pastas dentro do órgão público, né? Porque o turismo ele é muito diverso. Você comentou aí sobre a questão do frio, né? Existem inúmeros destinos, principalmente em Minas, que o frio é a principal vocação turística dele, né? Então é uma oportunidade. É uma oportunidade de um município aprender com o outro, né? Exatamente. E o fórum para essa questão de um município aprender com o outro são justamente as assembleias dos circuitos turísticos, né? Lá são apresentadas boas práticas de outros municípios, mas é muito importante que o executivo do município direcione alguém que tenha capacidade técnica para estar presente nesses ambientes e trazer possibilidades, fazendo essa comunicação, né? É muito importante que essa pessoa tenha uma liberdade interna dentro da prefeitura para trazer o que foi aprendido e soluções para que elas possam ser replicadas e adaptadas à realidade daquele município, né? Então eu reforço isso muito porque é muito importante
a questão da gente pensar em pessoas técnicas, né, à frente desses órgãos e com capacidade de um olhar coletivo. Isso aí. Flávia, eu quero te agradecer, deixar um espaço aqui, se alguma coisa que eu não te perguntei, se você queira falar, e queria que você, se puder, né, dar o seu contato, como é que as pessoas possam entrar em contato com você, caso alguma prefeitura, algum gestor, né, alguém queira falar com você. Bom, meu contato pode ser pelo meu Instagram, é Flávia J. N. Ribeiro. Lá, né, eu falo um pouco que eu não atuo só no turismo, eu também sou batuqueira profissional. A gente brinca assim, gosto muito de carnaval, então lá tem um pouco de tudo que eu faço, sou bailarina também. E qualquer contato, qualquer dúvida, eu estou à disposição lá. Eu também estou no LinkedIn, como Flávia J. Ribeiro, né? Então, todos os meus trabalhos estão dispostos lá. Né? Eu tenho uma consultoria que trabalho na área, também sou gestora do MIGR, trabalho no Instituto Periférico atualmente, no Museu da Cozinha Mineira. É um prazer estar lá. E eu queria acrescentar uma coisa, Santiago, a gente falou pouco sobre o Plano Municipal de Turismo, e eu considero ela a principal ferramenta para o município saber onde está, né? Quando a gente falou aqui da questão do frio, se o município vai se posicionar como uma vocação turística para um destino de charme, que eu vou atrair um casal, é neste planejamento que a gente vai direcionar para isso. Então, isso direciona as minhas ações. E o planejamento, ele é muito importante porque nele a gente vai conseguir colocar os esforços de forma mais objetiva para atingir uma questão. Eu entendo que as prefeituras hoje, elas têm que lidar com uma gama de possibilidades. E a gente pegou planos municipais aqui e que identificou 10 segmentos, né? Municípios que têm menos de 10 mil habitantes não vai conseguir trabalhar 10 segmentos ao mesmo tempo, ainda trabalhar outros aspectos da cultura, do patrimônio, do meio ambiente, é muito pesado. Então é importante um mecanismo que validado com a sociedade civil pelo Conselho, que a gente consiga priorizar ações, entendendo também onde a gente vai conseguir recursos. E para isso, é nesse documento do planejamento municipal, feito com essas etapas que a gente vem trabalhando junto com o Circuito das Grutas, que nós vamos conseguir fazer um trabalho destinado para conseguir mudar a realidade social e econômica da população, né? Eu falo que é muito importante que a gente trabalhe sobre os aspectos da atividade turística, falando com o turista, mas não nos perder que a real importância de trabalhar a atividade turística é que a gente consiga trazer benefícios para a sociedade local. Né? Então, a importância de se trabalhar de forma coordenada, objetiva e priorizada. É isso. Isso aí. Muito obrigada. Falou com excelência. Eu te agradeço, desejo sucesso para você no seu trabalho, sucesso também para o Circuito das Grutas, né? Agradecer a você, a Mariela e a assessora, né? Que está ali tirando foto toda hora, participando tá sempre. Fazendo né? make-off. Make-off e tudo mais, né? Agradecer e sucesso para vocês mesmo, né? E precisando a gente está à disposição. É um prazer estar aqui com você, Santiago. Obrigado pela oportunidade. É importante a gente ter espaço para falar de forma técnica do turismo, né? Isso aí. Muito obrigada. Obrigado, viu? Tá aí, fechando então mais um programa. Lembrando, eu não falei no início, esse programa é exibido pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro, TV a cabo. Estamos também no nosso canal do YouTube, né? Você que nos assiste pela internet, um abraço para você. E também pela TV Com BR, né? Canal 28 da Sky, da Oi TV, na sexta-feira, às 8 da noite. E ainda, né, no nosso aplicativo TV Sete Lagoas. Um abraço, até o próximo Santiago Entrevista.